Diz assim, queridos, Ele vos deu vida. Esse Ele aqui é Jesus Cristo, amém? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, ou seja, nos quais você andava no passado. Não é mais uma vida do presente, é uma vida agora aqui, ó. Quando nós estávamos nos nossos delitos e pecados, Deus resolveu enviar Jesus, e Jesus resolveu aceitar o ID de Deus, amém? Porque Deus poderia falar assim, Jesus vai lá dar a sua vida, ele falou, não, mas ele falou assim, não, eu vou, amém? E ele veio, e depois que ele veio, eu falo assim, ó, eu não somente vir, se despir da minha glória, mas eu vou morrer, amém? E ele morre, depois que ele morre, ressuscita, e falou assim, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para o Pai, vou sentar à destra de Deus, mas eu ainda vou fazer o seguinte, vou enviar o Espírito Santo, amém? Para que estejam convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Deus pensou em tudo, queridos. Eu falo assim, olha, eu vou enviar, Jesus ainda fala assim, eu vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo mora agora dentro de nós, todo dia. Até naquele momento que você está fazendo coisa errada, olha, o Espírito Santo está lá, habitando dentro de você, falando assim, ó, meu filho ou minha filha, não faça isso, não vai por esse caminho, vai por esse caminho aqui. Amém? É o sinal do Espírito Santo trazendo aqueles que são filhos de Deus para o caminho. E Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em João capítulo 14, verso 6. Amém? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós não somos mais filhos da desobediência, agora nós somos filhos da obediência. Amém? Versículo 3, entre os quais também todos nós andávamos outrora, no passado, né? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, olha só, eu amo a palavra de Deus, a Bíblia diz aqui, ela está tratando de um tempo passado. A Bíblia ela faz diferença, ela faz distinção entre antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus nós éramos miseráveis, inimigos de Deus, mas depois de Jesus agora nós somos filhos de Deus e amigos de Deus, amém? Eu não posso agora depois de Jesus ficar vivendo como eu vivia antes de Jesus, porque aí eu estou vivendo contra a minha própria natureza. Mas olha só, queridos, a Bíblia faz diferença. Aleluia, olha só, no passado nós tínhamos alguns pensamentos, algumas vontades da carne, mas depois que nós encontramos Jesus, a nossa vida agora se tornou nova, nós somos agora uma nova criação. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, fala exatamente isso, aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Existe um antes de Jesus e existe um depois de Jesus. Mas eu só posso usufruir daquilo que Jesus conquistou para mim, se eu de fato assumir essa nova identidade, essa nova natureza. Existe agora uma nova natureza, você tem uma nova natureza agora. Aleluia, amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu me alegro muito com isso, eu me alegro muito com a palavra, porque Deus é bom em todo o tempo. Eita glória, aleluia. Então existia um Ricardo antes de Cristo, e existe agora um Ricardo depois de Cristo. Amém? Existia um Ivar antes de Cristo, mas agora é um Ivar depois de Cristo. Não tem como, irmãos, nós temos acesso, nós estarmos mergulhados a essa atmosfera, essa influência do Espírito, e não termos a nossa vida impactada. Não tem como, irmãos, nós temos acesso a essa palavra da fé e continuarmos naquela vida. Não, é uma vida em abundância. Aleluia. Eu me alegrei com o testemunho aqui com os dois testemunhos. Até com o William comentou que furtaram a moto dele. Não foram dormir, no outro dia foram ver onde é que está a moto, né? Não está mais no pátio lá, sumiu a moto. Mas eles perseveraram firmes. E talvez alguns de vocês, eles ganharam uma moto, gente. Não, eu vou repetir aqui. Eles ganharam uma moto. Não foi o picolé, não.
Ainda que, se você quiser me dar um picolé, eu vou me alegrar com isso, amém? Mas você entende, né? Mas eles ganharam uma moto. Talvez alguns aqui fiquem pensando assim, pois é, né? Eles ganharam uma moto, mas o testemunho deles assim, parece que eles não estavam assim muito contente na altura, né, da moto. Sabe por quê? Eu posso testemunhar isso como pastor deles, porque eles já dançaram antes. Porque eles já sabiam antes. É isso? Já dançaram antes, já se alegraram antes. Quem é da fé, que eles faz a festa antes. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas ele já faz a festa porque é da fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. É a convicção, é a posse antecipada, é o título de propriedade, é aquilo que eu sei que eu tenho, mesmo que meus olhos não viram ainda. A irmã Isabel deu testemunho que o pai dela estava AVC, acidente vascular cerebral. Isso aí o que é? Uma hemorragia interna que pressiona o cérebro, né? E quando isso acontece, dependendo da intensidade, isso deixa sequelas para o resto da vida. Interfere ali em algumas partes do cérebro que é para o movimento, para a fala, para a audição, enfim, né? Para a visão. E nós sabemos, queridos, que o diagnóstico humano ele é um, mas o diagnóstico divino é outro. Nós cremos sim na medicina, são instrumentos da misericórdia de Deus, mas eles são limitados, eles vão até onde eles podem, mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, não existe impossível para Deus. Queridos, a palavra final é de Deus, Ele tem a palavra final, e enquanto Ele não deu aquela palavra, eu fico com Ele. Então, queridos, sabe por que muitas vezes nós não vimos tantos milagres mais nos dias de hoje? É porque as pessoas ficam com a aparência e logo deixam de exercer fé sobre aquilo, achando que a vontade de Deus é aquela, por pior que seja o diagnóstico. Se você precisa ficar com a palavra. Queridos, Lázaro estava há 4 dias morto e a Bíblia diz que ele já cheirava mal, mas quando Jesus chegava e dizia assim, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. Não importa a situação, não importa a circunstância, se creu, ali tem vida. Eu não sei, talvez em alguma área da sua vida pode estar morto já, 4 dias, 1 semana, 1 mês, em alguma área. Talvez não é na área física, talvez em outra área, mas não importa o tempo de morte, eu sei que existe um tempo de vida e o tempo é hoje. Oh, aleluia, amém? Eu fico pensando assim, Jesus poderia ter ido antes, ou Jesus não precisaria nem ter ido, queridos. Jesus não precisaria nem ter ido ao encontro de Lázaro. Certa vez um romano, ele falou assim, olha, eu sou homem de autoridade, não um general ali do exército, né, um homem ali, um oficial. Eu sou homem de autoridade. Eu sei, quando eu falo uma coisa, os meus servos vão lá e fazem. Ele dizia assim, tu não precisa nem ir, se tu lançares a palavra. Oh meu Deus. Jesus depois testemunha e falou assim, nem em Israel achei tanta fé. Olha a fé desse homem. Então Jesus ele poderia lançar uma palavra assim, dali de onde ele estava, Lázaro. Não poderia? Só que ele deixou um dia, passou 1 dia, passou 2 dias, passou 3 dias, passou 4 dias, já estava cheirando mal, para não ficar dúvida. Nós servimos a um Deus dos impossíveis. Eu não sei se você está enfrentando um problema maior do que o Lázaro, 4 dias morto. Não sei se tiver. Mas uma coisa eu sei, queridos, que existe vida. Existe vida. Existe vida. Certa vez veio a palavra do Senhor ao profeta Ezequiel, no capítulo 37, quando ele tem uma visão do vale de ossos secos. Quantos já ouviram falar dessa? É uma visão profética acerca da nação de Israel, do povo de Israel, amém? Do estado espiritual do povo de Israel. Mas eu quero me aproveitar dessa passagem, desse poder e dessa direção divina a respeito dessa visão, e eu quero trazer para os nossos dias hoje. Queridos, eu quero dizer para você uma coisa, não importa, queridos, pode estar um vale de ossos secos, se existe uma profecia, se existe uma palavra, ali existe vida. Amém? Imagina, profetiza ao Filho do Homem sobre esse vale de ossos secos, e eles passarão agora a ter vida.
E sabe quando a vida, às vezes a vida de alguém pode estar um caco, né? Vocês já ouviram aquela expressão caco? É um caco, queridos. Parece que um caco está aqui, um caco está lá em casa, um caco está no trabalho, um caco está lá na outra cidade, parece que está tudo espalhado num monte de caco. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando você se levantar e começar a profetizar o que a Bíblia diz ao teu respeito, os cacos vão se juntar. E quando ele se juntar, querido, vai formar novamente aquilo que é único, aquilo que é seu. O diabo não vai roubar. E aquilo que Deus junta, queridos, é sem emenda. É sem emenda. Amém? Não tem rachadura não, queridos. Aquilo que Deus junta é precioso. Não importa, queridos, não importa. Pode ter um monte de caco, mas existe uma profecia. Existe uma palavra para você. Aleluia. Profetiza ao Filho do Homem sobre este vale de ossos secos e eles tornarão a ter vida. O que acontece muitas vezes é que nos confrontamos, nos deparamos com o monte ou com o vale de ossos secos, e aí muitas vezes a reação, em vez de ser a profetizar, fica ali olhando, né, abismado, fica ali admirado, olhando aquele vale de ossos secos, aquele monte de problema, aquela circunstância, e fica ali, olhando aquilo, e talvez imaginando que poderia ser diferente, imaginando que poderia ter vida, imaginando que pudesse ser muito melhor se tivesse vida, mas isso não resolve nada. O que resolve é quando você se depara com o problema, com o vale de ossos secos, a palavra de Deus sai de dentro de você e você profetiza. Quando nós abrimos a nossa boca e profetizamos, queridos, aí nós damos legalidade para o poder do Espírito agir pela nossa palavra, pela palavra que sai da nossa boca. Amém? Aleluia. Então nós somos vivificados por Cristo, e quando nós temos vida, é vida que tem que sair da nossa boca. Você não deve se conformar com a circunstância, você deve, queridos, você deve transformar a circunstância naquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Eita glória, aleluia. Aleluia, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei, existe solução. Existe solução, mas você precisa abrir a tua boca e declarar a palavra de Deus. Não importa o diagnóstico, está desenganado. Esta semana que passou, eu visitei um irmão nosso de uma outra denominação. Na verdade, inicialmente eu tinha uma agenda por outro motivo, né? Profissional. Mas daí no telefone eu fiquei sabendo que essa pessoa, que esse irmão, ele estava com câncer. E o diagnóstico humano, médico, diz que ele já está desenganado, está esperando a morte. Ele já tem uma certa idade e tal, mas eu quero dizer uma coisa para você, de primeiro momento, talvez o pensamento humano e natural e racional vai falar assim, olha, não adianta nem orar, a circunstância diz que ele vai morrer. Mas, queridos, para quem crê na palavra de Deus e crê que Jesus tirou Lázaro do túmulo, irmãos, depois de 4 dias cheirando mal, isso aí não deve ser difícil de crer. Em todo o tempo, queridos, aonde Jesus estava havia milagres, aonde Jesus estava havia ressurreição, aonde Jesus estava havia cura, aonde Jesus estava havia prosperidade, aonde Jesus estava havia provisão. Então nós não devemos, queridos, subestimar, não diminua o seu Deus, não limite o seu Deus, nós servimos a um Deus ilimitado. Não diminua, não tente diminuir Deus, ele é tão grande, não coloque Deus dentro de uma caixa. Sabe por quê, queridos? Porque quando o Espírito Santo resolveu habitar dentro de nós, nós agora somos a Arca da Aliança. Até hoje os judeus não encontram a Arca da Aliança, e nem vão encontrar, ninguém vai encontrar, porque agora não somos nós a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que carregava a glória de Deus, a palavra de Deus, amém? O pão da vida. A Arca da Aliança agora somos nós, eu e você, queridos. Ou seja, quem é a glória de Deus? A glória de Deus é o Espírito Santo, e ele habita dentro de mim e de você. Então, se nós temos, queridos, esse poder dentro de nós, nós temos sim tudo aquilo que é necessário para operarmos grandes coisas. Amém? Aleluia! Você está animado aí?
Aleluia. Então manda a glória para cima, que o Espírito Santo se movimenta. Aleluia. Ele influencia, ele trabalha. Aleluia. Então você deve recepcionar a palavra como se você fosse o melhor goleiro do mundo. Você já viu um goleiro de futebol de campo? Eu não me recordo bem certinho, não é a minha especialidade, então, mas se eu não me engano, eu acho que é 9 metros. Quem pode me ajudar aqui? A distância da trave ali, se eu não me engano, é 9 metros. Se eu não me engano. Você tem noção do que é 9 metros, irmãos? 9 metros é muita coisa. Eu não vou fazer aqui, irmãos, amém? Mas é muita coisa. Eu imagino que seja mais ou menos até aqui. Quem pode me ajudar aqui? Daqui até a parede? Mas é menos? 9 metros? Olha. Talvez um pouco menos, mas tudo bem. Imagina aqui no meio. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Você precisa ser um goleiro quando se trata da palavra de Deus. Não deixa passar nada. A sua função é não deixar passar nada. Não deixa passar nada, queridos. Você tem que agarrar tudo, a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então você precisa recepcionar dessa forma. Aleluia. Você está sendo abençoado aí? Então vamos voltar para o texto. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero voltar ali no versículo 3 para contextualizar, amém? Capítulo 2 de Efésios, verso 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. No versículo 4, mas Deus, quando Deus intervém, aleluia, grandes coisas acontecem. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, queridos, Deus nos amou de forma estrondosa, de forma extraordinária. O amor de Deus, ele é tão grande, queridos, tão grande, que o apóstolo João não teve palavras quando ele foi expressar o amor de Deus, lá em João 3,16. Ele diz assim, ó, Deus amou o mundo de... Deixa eu tentar achar alguma coisa que possa mensurar o amor de Deus. Deixa eu tentar aqui. O mundo, o planeta, o que pode mensurar o amor de Deus? Não conseguiu achar. O universo, o sol, a lua, as estrelas, não conseguiu achar. Aí ele pega e fala assim, olha, desisto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, aí nós lemos aqui exatamente isso, um amor tão grande, aquele que nos amou de uma forma tão grande, tão grande, queridos, o amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Está escrito isso na sua Bíblia? Nos deu vida juntamente com Cristo. Você recebeu vida junto com Cristo, juntinho com Ele ali? Então, queridos, agora, através de Jesus, você é assim com Ele, juntamente com co-herdeiro, coparticipante, é participante igual, você recebeu vida igual, amém? Juntamente com Ele nos ressuscitou, repita assim comigo, Jesus, através da sua morte e ressurreição, me ressuscitou com Ele. Aleluia! Talvez você olhe assim, meu Deus, mas eu estou aqui ainda, que negócio é esse? Você está aqui fisicamente, mas o seu espírito já foi ressuscitado, e agora você já está assentado à destra de Deus, juntamente com Cristo. Aleluia! Mas vamos deixar isso aí, você vai ver para frente aí. Então nos fez, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar, no versículo 6, nos fez assentar com Ele. A Bíblia diz que você está assentado com Ele. Nos fez assentar, é passado, presente ou futuro? Nos fez, é passado, né? Nos fez, já aconteceu. Nos fez assentar juntamente com Ele. Onde é que Jesus está? Onde é que Jesus está assentado à destra de Deus? Nos fez assentar juntamente com Ele. Você agora, através da fé, espiritualmente, já foi ressuscitado e está assentado com Ele, com Jesus, à destra de Deus. Agora a questão toda é o seguinte, onde é que está a minha mente, a minha alma?
porque o meu espírito está lá. Amém? O meu corpo físico está aqui. E a minha alma está onde? Está lá ou está aqui? Se a minha alma estiver aqui, eu vou ter mais dificuldade de usufruir da posição em que Deus me colocou através de Jesus, que é lá sentado com Cristo. Agora, se a minha alma, ou seja, a minha mente estiver lá, aquilo que você vê, você terá. Aquilo que é conforme a tua visão, será a tua vida. Amém? Se você está lá, queridos, a tua alma, a tua mente está lá, meu Deus, que coisa gloriosa, irmãos. Aí você vai olhar o diabo, de que forma você vai olhar o diabo se você entender que você está lá? Você vai olhar ele de cima para baixo ou de baixo para cima? Aleluia! Como é que você vai olhar? Se você se manter lá, no lugar em que você está, assentado, à destra de Deus, você vai olhar o diabo como, irmãos? Assim ou assim? Olhando para cima ou olhando para baixo? Queridos, você está acima. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. E é natural que nós venhamos estar sentados juntamente com Ele. Afinal de contas, nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. Não tem como nós estarmos separados dEle. Aleluia. Não tem como. Agora, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Se a tua mente, os teus pensamentos estiverem unicamente, exclusivamente nas coisas dessa vida, você só pode esperar das coisas dessa vida, das coisas naturais. Agora, se a tua mente estiver ali, conectada com o mundo do Espírito, ou seja, com o mundo espiritual, aí, queridos, aí não há limites. Aí você vai dançar antes da música. Aí você vai fazer a festa antes da hora apropriada ali, da hora que aconteceu o negócio, porque você vai entender que você já recebeu, lá atrás já. Eu quero dizer uma coisa, queridos, eu quero viver para esse tempo em que a igreja, queridos, vai viver os milagres de uma forma tão natural, não vai ser espantoso não. Não vai ser espantoso, queridos. Vai ser algo natural. Vai levantar um paralítico de uma cadeira de roda natural. Oh, glória, aleluia. Eu já vi isso. Um cego vai enxergar e ele nunca enxergou. Você vai olhar assim, oh, aleluia. Eu já vi isso. Eu creio isso. Isso já começou a acontecer desde mais de 2000 anos atrás e continua acontecendo até hoje. Os milagres, as circunstâncias, as situações vão acontecer e você vai falar assim, oh, glória. Eu já estava dançando lá atrás porque eu sou Atos 29. Amém. Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Agora, querido, nós somos a igreja e os atos do Espírito Santo através dos filhos de Deus, da igreja de Cristo. Não pode parar, queridos. Não fique vivendo de passado. Eu vou ficar me espelhando aqui no que o apóstolo Paulo fez, no que Davi fez, no que Salomão fez, no que tantos homens da Bíblia, tantos profetas fizeram. Mas Deus deseja, como Pai, ver você em atuação. Aleluia. Amém. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Se eu fosse você, eu grifava aí. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem sabe que está nos lugares celestiais não se incomoda com as coisas desse mundo. Jesus falou certa vez, sim, no mundo tereis aflições, mas estejam animados. Amém? As aflições são típicas, deste mundo natural. Mas quanto mais você viver sobre a ótica espiritual, queridos, menos você vai ser atingido com essas coisas naturais. Amém? Olha, irmãos, eu fui bastante religioso, muito religioso, em que eu agia de forma assim, diferente do que o verdadeiro ensino da palavra de Deus nos ensina. Eu era muito apegado aos bens materiais, a coisas materiais, ainda que eu não tivesse muito. Tem gente que pensa que humildade está relacionada à quantidade de bens que possui, não tem nada a ver. Pode ter um rico humilde e um pobre soberbo. Pode ter. Ou pode ser o contrário também. Não tem, isso aí não quer dizer. Eu era uma pessoa que não tinha muitos bens, mas aquilo que eu tinha, meu Deus o livre, é avareza. Deus o livre se tocasse ali.
ficasse meio ali. Se quebrasse um prato, um copo ali, a briga estava feita em casa. Eu era bem complicado. Jesus me libertou, amém, queridos? Antes de você ficar pensando aí, né? Já fui liberto. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Gálatas capítulo 5, verso 1. Aleluia. Então, queridos, Jesus me libertou ao ponto, queridos, de eu não esquentar mais, não provocar mais nenhum tipo de briga, que eu pudesse ser prejudicado, queridos, por coisas materiais. Pessoas valem mais do que coisas. Pessoas valem mais do que coisas. O seu cônjuge vale mais dos bens que você possui. O seu pai, a sua mãe, os seus filhos valem mais do que os bens que você possui. Chegará um momento que, se Jesus não voltar até lá no arrebatamento, você vai partir com o Senhor e tudo que você tem vai ficar. Vai ficar. Ou você acha que você vai conseguir colocar tudo junto ali? Né? Vai ficar, isso não vale nada. Vai ficar. Quando eu for, tudo que eu tenho vai ficar. Eu não tenho, tenho aquilo que Deus me deu, né? Alguém quer aquilo que eu tenho? Não, né? Não, né? Em nome de Jesus, você vai estar comigo, amém? Eu quero mais é que o anticristo pegue minhas coisas lá e se converta, né? E ele pegue as Bíblias, as marcações, os livros, ele pega aquele que entrar na minha casa depois do arrebatamento, eu quero que essa pessoa seja tocada ali, ó, e fala assim, meu Deus do céu. Assim será, né? Glória a Deus. Vamos continuar então. Diz assim, queridos, no versículo 6 ainda, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, olha só, irmãos, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha só no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa palavra feitura, queridos, do grego é poiema. É a mesma palavra que dá origem a poema. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que nós somos o poema de Deus. Está escrito aqui no versículo 10. Você é o poema de Deus. Aleluia. Amém. Mas sabe, queridos, olha só, somos a feitura dele, a criação de Cristo. O poema, queridos, enfatiza, olha só, o projeto de Deus. Eu não sei você, mas o que Deus projetou é bom, não é bom? Agora, olha só, esse poema, sem Jesus, sem Cristo, é um poema sem rima. É uma canção sem melodia. É um poema com palavras desconexas. É algo que não tem ritmo. É algo que não tem melodia. É algo que não atrai. É algo que não tem vida. É um poema, é como uma canção sem harmonia, sem ritmo. Não tem jeito, queridos. É assim a nossa vida sem Jesus. Mas quando nós aceitamos Jesus, agora nós passamos a estar no ritmo de Deus. Agora a nossa vida passou a tornar novamente harmoniosa, com a melodia do céu. Amém. Glória a Deus. Você já viu, imagina tentar fazer um poema sem ritmo, é tudo errado, o negócio é complicado, né? Mas quando tem o ritmo, ou quando tem as palavras certas, a rima, quando tem aquilo que é harmonioso, amém? E Deus nos criou para ser dessa forma. Agora olha que interessante, versículo 10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, com um objetivo. Deus nos criou com um objetivo. Deus criou você com um objetivo, queridos. A Bíblia diz assim, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Você foi criado para boas obras. A sua natureza é outra agora. Você tem uma nova natureza, e essa sua nova natureza é para praticar boas obras. Isso significa que se eu não pratico boas obras, logo eu estou andando fora da minha natureza, contra a minha natureza. É por isso que às vezes tem circunstância que as pessoas assim, elas correm de um lado e tal, e parece que não vai. Queridos, você precisa viver aquilo que Deus projetou para você viver. Amém? Você foi projetado para boas obras. Se você não agir assim, você está agindo contra a sua nova natureza. E, queridos,
aquele que age contra a sua própria natureza, o negócio é complicado. Parece que não vai o negócio. Não vai, parece que tudo que você tenta fazer não dá certo, parece que a direção que você vai está errada, mas Deus te chama nessa noite para você cumprir o propósito que Ele estabeleceu para você, agir conforme a sua nova natureza. Aleluia, amém. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabe, queridos, olha só que interessante. Eu gostei muito dos louvores de hoje, que falaram muito daquilo que eu já tinha projetado, né, ou me programado para falar aqui, através do Espírito, para você ver como o Espírito Santo ele é poderoso, né, para comunicar. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14, diz que havia um escrito de dívida que era contra nós. Havia uma promissória que era contra nós, e essa promissória nos fazia devedores para com Deus. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz, esse escrito de dívida foi rasgado. Agora você não é mais, através de Cristo, devedor de Deus. Agora você não é mais devedor, agora você passou de um inimigo de Deus, de uma criatura devedora, para filho de Deus. Amém? Agora você é credor com Deus. Sabe o que é credor? É aquele que tem em positivo. Credor é aquele que tem. Você foi chamado para ser credor com Deus. Sabe por quê? Porque agora Deus, através de você, vai poder abençoar outras pessoas. Saiu da dívida para o positivo. Aleluia. Essa é a sua nova natureza agora. Amém? Lá em Colossenses 1,13 também diz isso, que Ele nos transportou de um império de trevas para o reino de Deus. Você não está mais lá. É uma nova natureza, é uma nova condição. Amém? Glória a Deus. Você está sendo abençoado aí? Vá comigo lá para 2 Pedro, capítulo 1, perdão. 2 Pedro 1, verso 3. Está lá no finalzinho, queridos, lá perto de Apocalipse, viu? Eita glória, você está sendo abençoado, queridos? Amém ou ai de mim? 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, alguns versículos nós vamos meditar ali, da palavra de Deus, se você já achou. Lá perto de Apocalipse, um pouco antes de 1ª, 2ª, 3ª João ali, Judas, né? É antes. Você achou? Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas. Olha só, irmãos, preste atenção nos detalhes da palavra, que é muito maravilhoso. Nos têm sido doadas. Nos têm sido doadas é passado. Isso significa que já aconteceu, amém? Olha só. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida, todas as coisas. Todas as coisas que nos conduzem, que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes. Olha só a palavra coparticipante. O que é coparticipante? É participante igual. Eu sou coparticipante com você das bênçãos de Deus. Eu sou coparticipante com você das bênçãos espirituais, das bênçãos do Senhor, amém? Da provisão de Deus, da cura divina, da prosperidade divina em nome de Jesus, amém? Agora, olha o que a Bíblia diz aqui, que nós somos coparticipantes com quem? Olha só. Para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina. Olha só, a Bíblia diz que visto que nós já nos foram dadas, né, doadas todas as coisas. Olha só, receber grandes coisas de Deus é muito bom, não é verdade? É muito bom, somos curados e sarados, temos provisão, somos cheios de alegria, glória a Deus. Mas a Bíblia vai além, queridos. Agora em Cristo, através da nova natureza, a Bíblia diz que nós somos coparticipantes da natureza divina.
eu sou participante igual da natureza divina. Você é participante igual da natureza divina. Qual é a natureza divina? Qual é a natureza de Deus, queridos? Qual é a natureza de Deus? É uma natureza limitada? É uma natureza que não pode alcançar alguma coisa? É uma natureza triste? É uma natureza... Não, queridos, é uma natureza top. Repita assim comigo, a natureza de Deus é top. Agora a minha natureza também é top. Você é coparticipante da natureza divina, é o que está escrito aí? Aleluia! Agora quando você olhar um problema, você tem que pensar assim, eu tenho a mesma natureza de Deus. Queridos, isso não é de se espantar, porque está o pai, está o filho. Quantos são filhos de Deus aí? Quantos sabem que o filho carrega o DNA do pai? Oh meu Deus, aleluia! Amém? Então pronto, se você é filho de Deus, você tem o DNA do teu pai. Amém? Eita glória. Aleluia, amém? Vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós reunindo toda a vossa diligência. Agora no versículo 5 ele está falando de nós, amém? Reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, olha só, juntamente com a sua fé, a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Tem muita gente querendo que Deus assuma o seu domínio próprio. Não, Deus não vai fazer isso. Você deve associar juntamente com a sua fé, o seu domínio próprio. Então quer dizer o quê? Que às vezes eu posso até estar no nível de fé, mas se eu não vigiar com o meu domínio próprio, eu posso vacilar, eu posso cair nas margens do erro. Eu posso muitas vezes perder a bênção porque eu não estou tendo domínio próprio. Mas essa parte do domínio próprio é nossa, amém? Domínio próprio e perseverança também. Nós estamos vivendo um tempo que é tudo muito rápido, ninguém quer ter perseverança. Todo mundo quer receber as coisas assim muito rápida, né? Pronto, é assim, tá, aconteceu, pronto. Não, queridos, tem situações, tem circunstâncias que exigem de nós perseverança, amém? E isso é bom demais. Perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando. Você sabia que dá para aumentar em domínio próprio? Dá para aumentar em perseverança? Amém? Glória a Deus. Em amor, dá para aumentar, queridos. Fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, olha só, pelo pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi chamado para ser frutífero. Você não foi chamado para ser infrutífero, infrutuoso. Você foi chamado agora para ter uma vida frutífera, porque agora você tem a natureza de Deus. Você é coparticipante da natureza de Deus. Amém? Você foi criado para boas obras. Lá em João capítulo 15, verso 16, diz assim, olha, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós. Aleluia, glória a Deus, eu fui escolhido por Deus, aleluia! Só eu que estou feliz? Se eu fosse você, né? Eu vou repetir, né? Para ficar mais fácil, né? Não fostes vós, em João 15, 16, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Amém. Glória a Deus, melhorou. Vírgula. Agora fala assim, depois da vírgula. Olha só, queridos. Olha só, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Vírgula. Para que vades e deis fruto. Eita, não foi para ficar ali só vivendo no bem bom, né? Sou escolhido por Deus para quê? Para alguma coisa, né? Para que vades e deis fruto. E tem mais uma vírgula. Essas vírgulas, né? São uma benção, né? E o vosso fruto, esse que é para você dar, permaneça. Mais uma vírgula. Para que então, sim, tudo o que pedirdes em meu nome, recebereis. Olha que tremendo, irmãos. Aleluia, que bênção, né? Então nós somos chamados, fomos escolhidos por Deus para dar fruto, e fruto em abundância. E o nosso fruto deve permanecer, ou seja, deve ter perseverança. Não é assim, ó, um dia eu frutifico uma vez no ano. É um dia só, entendeu?
Se está ali naquela hora ali, vai comer do fruto. Se não está, acabou. Vai passar o resto dos 364 dias do ano sem nada. Não, você foi chamado para ser frutífero e ser frutífero em abundância, queridos. E o seu fruto permaneça. Amém? Eita glória. Coisa boa, né? Aleluia. Eu quero que você vá comigo lá para Romanos. Nós já estamos indo para o final. Aleluia. Essa é uma nova natureza. Foi isso que Jesus conquistou para mim e para você. Jesus conquistou grandes coisas. Nós fomos vivificados por Cristo para viver uma vida nova, uma nova vida em Cristo. Amém? Romanos capítulo 5, verso 17 diz assim, depois agora que você é uma nova natureza, uma nova criação, né? Diz assim, se pela ofensa de um. Quantos sabem que quando Adão morreu, o pecado e a morte entrou no mundo, certo? E por muitos e muitos anos nós aprendemos na igreja, desde pequenininho, a depravação total, a morte total, o pecado total, pecado. Agora você é um pobre, miserável, cego e nu, o caco da telha que raspou as feridas de Jó. Só eu que ouvi isso? Eu sou um João ninguém, tem a Maria ninguém também, eu não sou nada, eu sou um vermezinho, sou um pobre de marré. Mas, queridos, Deus não enviou Jesus para você ficar nessa situação. Deus enviou Jesus para te tirar dessa situação. E uma vez que você nasceu de novo, não é mais lá, e não é mais essa posição a sua. Amém? Agora você é filho. Nós acabamos de falar aqui que Deus é nosso Pai, e o Filho carrega o DNA do Pai. E qual que é o DNA de Deus, queridos? É um pobre, miserável, cego e nu? É um vermezinho? É um nada? Não! Quem é filho de Deus anda conforme a sua nova natureza. Com o rei na barriga. O Espírito Santo morando dentro, amém? O rei na barriga. Glória a Deus, você abriu lá? Mas sabe, queridos, a Bíblia, depois de Jesus, a depravação reinava. Mas depois de Jesus, existe agora um ato que superabundou a depravação total. Sabe? Que colocou a depravação total para baixo. Mas infelizmente tem muitos homens mantendo a depravação total lá em cima e o sacrifício de Cristo lá embaixo. Mas nós, como a igreja de Cristo, crendo na palavra, no que a Bíblia diz, nós devemos entender que a Bíblia faz com que o sacrifício de Cristo coloque a depravação total para baixo e nos coloca sentado à destra de Deus. Aleluia, amém? Olha só, agora, capítulo 5 de Romanos, verso 17, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte não reinou através de Adão, antes de Jesus, olha só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Queridos, quem pode reinar? Só pode reinar quem é rei. Só pode reinar quem é rei. Não é verdade? Reinarão. Está falando de quem aqui? De mim, de você? Reinarão em vida. Sabe por quê? Não, mas rei, sim, a Bíblia diz que Jesus é o rei dos reis. E quem vocês acham que são esses reis? Ele é o rei dos reis. Aleluia! Amém? Olha só, se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Queridos, não vai ter lá na glória, começa aqui. Quando eu for para o céu, aleluia, as ruas são de ouro, os muros de cristais, lá tem o rio da água da vida, aleluia. Aleluia. Você foi lá, né, agora, né? Olha só. Mas a Bíblia diz que nós reinamos em vida, é a partir de agora, começa aqui. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Olha só, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por meio de um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida.
A depravação total. Não, mas através de um homem veio o ato que nos justificou para toda a vida. Amém? Eita glória. Versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim, olha só, queridos, Deus, a Bíblia faz distinção de um antes e de um depois. Antes de Cristo, pecadores. Depois de Cristo, filhos. Amém? Uma nova natureza. Olha só, vamos lá. Porque, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, olha a separação. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós devemos falar muito mais da vida do que da morte. Nós devemos falar muito mais da saúde do que da doença. Nós devemos falar muito mais da ressurreição do que da morte. Nós devemos falar muito mais da prosperidade do que da miséria. Você foi chamado para falar da sua nova natureza agora. A fim de que, olha só, a fim de que, versículo 21, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meu Deus, que coisa linda. Capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? É isso. Quem pensa que é pecador ainda está permanecendo no pecado, porque só é pecador quem vive na prática do pecado. Não é que não peque, eventualmente podemos pecar, mas isso não faz de nós um praticante. Quem tem uma nova natureza, natureza divina, ou você acha que a natureza de Deus é pecadora? A natureza de Deus é santa e é justa, amém? Santo significa separado, separado do mundo para Deus. Amém? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça mais abunde? Ele está fazendo uma pergunta, vamos permanecer no pecado? E aí? Depois de Jesus? Ele mesmo responde, de modo nenhum. O apóstolo Paulo está respondendo aqui, de modo nenhum, não permaneceremos no pecado. Eita! De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Olha só. Ou, porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Eita! Amém? Versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ai, pastor, é porque assim, sabe, né? A carne é fraca. Né? Quantos já ouviram isso? Sabe, né, pastor, a carne é fraca, né? Daí, não. Eu te chamo a atenção. Se você está usando isso como desculpa, a sua carne não está sendo fraca, a sua carne está sendo forte e o seu espírito está sendo fraco. Você está usando isso como desculpa para pecar? E a Bíblia diz que agora o pecado não terá mais domínio sobre mim, sobre você. Se ele não está te dominando, então você está fazendo porque você quer. Eventualmente você pode escorregar, mas você pode se levantar e pegar um outro caminho. Amém? Porque... olha só, versículo 14, no capítulo 6, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei mais, agora você está debaixo da graça, uma nova natureza, aleluia. Agora eu vou finalizar com esse versículo, você vai para Gênesis capítulo 13, versículo 15, você tem uma nova natureza, o que você vê, você viverá. Conforme a sua visão, será o que você vai ver. Existe uma frase que na verdade é só uma, né? Diz assim, ó: cuidado com a televisão, ela pode ser uma tira-visão. Você entendeu? Cuidado com a televisão, ela pode ser uma tira-visão. Vamos lá, você abriu lá. Agora para finalizar, Gênesis capítulo 13, eu falei, né? Você chegou lá? Eu estou falando com você e ainda não abri lá. Mas agora já cheguei. Gênesis capítulo 13, versículo 15. Diz assim, queridos. Eu vou ler o 14 também, amém? Disse o Senhor a Abraão,
depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Se coloque de pé. Nós vamos finalizar aqui e já vamos ministrar a ceia do Senhor, amém? Tudo que nós pregamos aqui tem a ver com a ceia, amém? Então fique tranquilo. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os teus olhos. A vontade de Deus é que você mantenha os seus olhos erguidos, viu? Não é aquele olhando para baixo assim, né? Síndrome de coitadinho não agrada a Deus. Isso aí não agrada a Deus. O que agrada a Deus é você saber quem você é e viver como filho de Deus. Ergue os teus olhos e olha desde onde estás. Da onde você está, olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Você pode olhar para cima, pode olhar para qualquer direção. Aí ele diz assim, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Deus, ele dá uma ordem aqui para Abraão. Ergue os teus olhos. Certa vez ele falou para Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Para um outro profeta ele falou assim, põe-te em pé e eu falarei contigo. Existe uma parte que nos cabe. E Deus fala para Abraão assim, ó, ergue os teus olhos e olhe. Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, olhe em todas as direções. Aonde os teus olhos alcançarem, isso eu vou te dar. Eu quero fazer uma pergunta para você, onde é que os teus olhos têm alcançado? Você tem olhado para frente ou você tem olhado para baixo? Você tem sido águia ou você tem sido galinha? É sério, é engraçado, mas é sério, né? Você já viu a galinha? A galinha fica só olhando para baixo, ciscando em círculo. Mas você foi chamado para ser águia. Amém? Onde alcançar os teus olhos, é isso que Deus vai te dar. Onde estiver a tua visão, é ali que Deus vai te colocar. Não limite a sua visão. Você foi tirado de um império de trevas. Você foi tirado do império de trevas, do império das trevas, de um mundo terrível. Não foi para colocar você numa caixinha da religiosidade, num aquário. Eu fui tirado do mar, lá do mundo, e colocado no aquário. Não. Você foi chamado para a liberdade. Você foi chamado para viver aquilo que Jesus conquistou para você. Eu quero que você feche seus olhos. Chamar o ministério de música aqui.